Olá, sejam bem-vindos para ouvir a Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus irá falar fortemente ao nosso coração. Palavra esta que vem mostrando para nós sobre o nosso coração, o que procede do nosso coração. A Palavra de Deus, em Mateus capítulo 15, nós entendemos que Jesus Cristo é interrogado pelos fariseus e os escribas que vinham de Jerusalém. Eles falavam que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição deles, pois os discípulos não lavavam as mãos para comer. E que nós podemos entender algo aqui muito importante, que o lavar as mãos não contamina, como o próprio Senhor Jesus disse aos fariseus e escribas. O lavar as mãos ou não lavar, isso não contamina o homem. Os discípulos comeram sem lavar as mãos, e por causa disso gerou ali algo desagradável, pois quando Jesus é interrogado por esses fariseus e escribas, esses fariseus e escribas estavam querendo encostar Jesus sobre a parede. Mas Jesus, ele tem palavra e resposta para cada um a qual quer receber uma resposta do Senhor Jesus. Jesus responde a eles que não é o lavar da mão que vai contaminar, mas sim o que vem do coração, o que procede do coração. Jesus disse: mas o que sai da boca, ou o que procede da boca, isso é que vai contaminar, o que sai pela boca, não o que entra pela boca. Então, o comer não vai prejudicar, quando não lava a mão, não vai prejudicar. Existe algo mais perigoso que nós devemos prestar atenção, que é o que sai do nosso coração. A Bíblia vai dizer para o nosso coração, em Mateus capítulo 14 e 15, que nós devemos estarmos atentos sobre algo que vem dizendo a palavra de Deus. Mateus 14, verso 36, está dizendo assim: e rogavam-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram curados. Jesus aqui, ele está o quê? Liberando poder, liberando milagre. Mas devido a este milagre, o qual aconteceu, Jesus começa a ser interrogado. E logo em seguida, no capítulo 15, quando chegaram a Jesus os fariseus e os escribas, que estavam vindo de Jerusalém, perguntaram ao Senhor Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha que interessante. Estavam transgredindo a lei porque não lavaram a mão para comer. Nós não estamos falando aqui sobre higiene. Nós estamos falando aqui sobre tradição. Com certeza devemos lavar nossas mãos para comermos, para nos alimentarmos, né? Porque muitas das vezes as mãos da gente, ela pega muitas bactérias. Então é necessário lavar as mãos para se alimentar. Mas aqui não é isto, né, que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a tradição dos fariseus e os escribas que estavam vindo de Jerusalém para fazer certas perguntas ao Senhor Jesus quando viram os discípulos comerem sem lavar as mãos. Meus amados irmãos, tradição é algo que muitas das vezes estão errados, estão vivendo só apenas por tradições
mas fazendo tudo aquilo que é o contrário a Deus. Não estão de acordo com os mandamentos de Deus. Jesus, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus perguntou a eles. Eles perguntaram a Jesus: os teus discípulos estão transgredindo a tradição aqui, porque não lavam as mãos. Isso é, os fariseus e os escribas. Mas Jesus perguntando e mesmo tempo respondendo a eles, disse-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Estavam transgredindo os mandamentos de Deus e olhando, vivendo uma tradição e se esquecendo dos mandamentos de Deus. Não viva por tradições, meu amigo e minha amiga. Viva de acordo com a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. Continuando aqui no versículo 4, Jesus, ele mostra para nós assim, bem claro: pois Deus ordenou, preste atenção, Jesus dizendo: pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mandamento de Deus. Jesus diz para eles aqui no versículo 5 de Mateus 15: mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é ofertar ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Olha só. Estavam, por causa das tradições, invalidando a palavra de Deus. No momento que Jesus chama eles de hipócritas, como está em Mateus capítulo 15, no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Olha só, pessoal. Olha só. E Jesus ainda diz mais no versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não de Deus. Olha, pessoal, tá? Preceitos de homem e não de Deus. Estavam ensinando doutrinas de homem e não de Deus. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aos fariseus e escribas. Preste atenção. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Preste atenção, hein? Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os, são guiados, tipo cegos,
o Senhor Jesus vai mostrar para nós, deixe-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Entenderam, pessoal? E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tudo que entra pela boca desce para o ventre e é o que? Lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Preste atenção, pessoal. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem, é o que sai do coração. Aleluia. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mas o quê? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aí Jesus fala de novo: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Olha, pessoal, imagina você, estamos nos deparando aqui com algo que nós estamos tendo um aprendizado sobre a palavra de Deus. Não estamos aqui passando um estudo de teologia, não. Estamos aqui passando aqui para você um entendimento sobre uma tradição que não estava de acordo com a palavra de Deus, não estavam de acordo com os mandamentos de Deus. E nós aprendemos que a tradição não importa para nós. O que importa é o que nós fazemos de agrado a Deus, vivendo os mandamentos de Deus. Nos colocamos diante de Deus para entendermos o sentido de sua palavra e compreender o que o Espírito Santo quer falar com você e comigo neste momento. Quando Jesus mostra claramente aos fariseus e escribas que estavam vindo de Jerusalém, estavam fazendo perguntas a Jesus sobre os discípulos que estavam transgredindo as tradições deles só porque não lavaram a mão para comer. Mas como Jesus Cristo sempre teve resposta para todos, não foi diferente neste momento. A resposta veio, e veio bem bonita, bem colocada, bem falada, através da sabedoria do Senhor Jesus, como nós meditamos em Mateus capítulo 15, no verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Preste atenção, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Muitas das vezes as pessoas falam: eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, que isso vai me contaminar, e eu tenho que lavar a mão para mim não me contaminar. Mas o coração da pessoa está cheia de coisas ruins, cheia de coisas que não agradam a Deus, cheia de maus pensamentos. O coração está com homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. Está mais contaminado o coração do que o lavar as mãos para comer. E Jesus deixou bem claro para mim, para você: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é que o contamina. Preste atenção. Muitas das vezes você fala uma palavra que entristece o coração da sua esposa, ou a esposa fala uma palavra que entristece o coração do marido. Essas palavras, elas são palavras que vêm machucando, maltratando, arrebentando a outra pessoa, ok? Palavras que saem como uma espada bem afiada, entra no coração, rasgando o coração da pessoa. Uma palavra que machuca, que maltrata. Jesus vem dizendo aqui
para o meu coração e para o teu coração. Não é o que entra pela boca, olha só, não é o que entra, o que nós comemos, porque, como Jesus disse, vai direto para dentro do nosso estômago e depois é lançado fora, não é verdade? O que nós comemos. Então não é o que entra pela boca que contamina o homem, não é isso que vai nos contaminar, mas o que sai da boca, isso é que contamina. E nós entendemos quantas coisas falamos que acontece coisas ruins. Em Tiago 5, Tiago 16, né, ali em Tiago, em todo Tiago ali, o livro de Tiago vem mostrando para nós algo tremendo sobre a palavra de Deus, e ali também fala sobre a língua, tá? A língua, nós temos que colocar o quê? Um freio na língua, porque a língua, ela não tem controle, é descontrolada. E vai falando coisas, e muitas coisas que não é para falar, e quando nós percebemos, nós já falamos algo que não era para que nós viéssemos a falar. Por quê? O que saiu da boca, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem, não contamina a pessoa, mas o que sai. Interessante, né? Que aqui nós entendemos que os fariseus e os escribas, eles ficaram escandalizados com a resposta do Senhor Jesus, porque verdadeiramente nós entendemos, até na Bíblia nos ensina também a palavra de Deus, que o coração é enganoso. Nós não podemos seguir os desejos do nosso coração. Eu vou fazer isso porque eu estou sentindo o desejo no meu coração de fazer. Eu estou sentindo no meu coração o desejo de fazer algo. Eu estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo. Não faça isso. A Bíblia declara que o nosso coração é enganoso. E Jesus diz aqui para nós: mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem, como nós meditamos aqui na palavra de Deus, tá? Que você possa aí meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20, e você vai entender que o que mais tem contaminado as pessoas é o que procedem do coração. As coisas que procedem do coração saem pela boca, e isso aí já contamina, como aconteceu com os fariseus e escribas, que estavam vivendo por tradições. Isso aí, vivendo por tradições. Então, como podemos viver de uma maneira que agrada a Deus? Não fazendo nada que desagrada a Deus, como certas coisas, vivendo por tradição, ok? A tradição é algo que a Bíblia nos ensina aqui, que os escribas fariseus não estavam vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, mas sim de acordo com a tradição deles, ok? Então vamos viver de acordo como Deus quer. Não viva pelo desejo do teu coração, aleluia. Não viva de maneira, não, isso me contamina, eu lavar a mão ou não lavar, e etc. Tantas coisas que as pessoas colocam como tradição na vida delas, e acabam que elas não vivem o que é para viver, que é a palavra de Deus. Estão vivendo por tradições,
e não pelo mandamento de Deus, não vivendo pela palavra de Deus. E Jesus não quer que vivemos por tradição, mas sim de acordo com os seus mandamentos, com as suas vontades, vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, não confiando em nós mesmos, mas confiando sempre em Deus, não confiando no nosso próprio coração, mas confiando em Deus, colocando tudo diante de Jesus, ok? Espero que essa mensagem ela tenha falado fortemente ao teu coração, que Deus possa abençoar todos. Meditem na palavra de Deus, coloque a sua vida diante do altar, porque de uma hora para outra Jesus estará voltando, ok? É de uma hora para outra, é um piscar de olhos. Nós devemos, estarmos atentos e vigilantes. Se estiver alguma brecha para tampar, que nós venhamos a tampar. Se tivermos que fazer algum conserto, que nós venhamos a descer a casa do oleiro, como está em Jeremias capítulo 18, ok? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, assim querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz.